nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre achei que essas histórias eram apenas truques para assustar crianças ou desculpas para explicar o que não entendemos. Mas isso mudou naquela noite. Eu acordei de repente, sem motivo aparente. O relógio digital ao lado da cama marcava 3h13 da manhã. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto pela luz fraca do poste da rua que entrava pelas frestas da cortina. Senti uma onda de inquietação, como se algo estivesse fora do lugar. Foi então que percebi. No canto do quarto, próximo ao armário, havia algo, uma sombra. No começo, pensei que fosse minha visão se ajustando à escuridão, mas havia algo errado. A sombra parecia sólida, como se tivesse volume. Minha respiração ficou presa na garganta. Tentei me convencer de que era apenas uma pilha de roupas ou algum objeto que eu havia deixado lá, mas então aconteceu. Um sussurro baixo e áspero cortou o silêncio da noite. Volte a dormir. Meu corpo inteiro congelou. A voz era estranha, quase inumana. Eu queria me levantar, correr, acender a luz, qualquer coisa. Mas era como se meu corpo tivesse sido tomado por um pânico paralisante. Fechei os olhos com força, tentando me convencer de que aquilo era apenas minha imaginação, um resquício de algum pesadelo. Mas mesmo de olhos fechados, eu conseguia sentir. A presença ainda estava lá, imóvel, me observando. Depois do que pareceram horas, o quarto voltou a ficar em silêncio. Quando criei coragem para abrir os olhos novamente, o canto estava vazio. Convenci-me de que foi apenas um sonho ruim, algo causado pelo estresse ou pela exaustão. Mas, no fundo, algo em mim sabia que aquilo não era verdade. A sensação de estar sendo observado, o som daquela voz, eram reais, e aquela foi só a primeira vez. Depois daquela noite, tentei seguir com minha vida como se nada tivesse acontecido. Me convenci de que era apenas o fruto da minha imaginação, mas as coisas começaram a mudar. Pequenos eventos, insignificantes à primeira vista, começaram a se acumular, formando um padrão impossível de ignorar. No início, eram apenas objetos fora do lugar. Minhas chaves, que sempre deixo no balcão da cozinha, começaram a aparecer em lugares estranhos, como no banheiro ou na mesa de cabeceira. Achei que era distração minha, mas a frequência disso aumentava a cada dia. Uma manhã, ao abrir meu laptop para trabalhar, percebi que a tela inicial havia sido alterada. Em vez da paisagem de montanha que eu costumava usar, havia uma imagem preta, com algo que parecia olhos brancos e borrados no centro. Fiquei arrepiado, mas novamente tentei racionalizar. Talvez fosse algum bug ou vírus. Apaguei a imagem e troquei o fundo. Mas foi à noite que tudo começou a sair do controle. Enquanto tentava dormir, ouvi ruídos baixos no corredor. Eram passos, lentos e arrastados, como se alguém estivesse deliberadamente querendo ser ouvido. Peguei o celular e ativei a lanterna. Caminhei até a porta do quarto, tentando reunir coragem para abri-la. Mas antes que pudesse, um som me fez parar. Era a mesma voz daquela noite. Volte a dormir. Desta vez, soava mais próxima, mais insistente. Minhas mãos tremeram, e o celular quase caiu no chão. Abri a porta de uma vez, iluminando o corredor, mas não havia nada lá. O silêncio era ensurdecedor. Pensei em chamar alguém, contar a um amigo ou até a polícia, mas como eu explicaria isso? Quem acreditaria em uma voz no escuro? Eu estava começando a questionar minha própria sanidade. Na manhã seguinte, enquanto limpava a cozinha, notei algo gravado na madeira da mesa. Era uma frase curta, feita com algo que parecia uma lâmina. Eu estou te observando. Meu coração disparou. Não havia ninguém que pudesse ter feito isso. Eu morava sozinho, e a porta estava trancada. Mas o que realmente me fez gelar foi perceber que, no canto da frase, havia algo que parecia uma marca, como uma pequena silhueta de um rosto amassado. Eu sabia que não estava mais seguro em casa. Mas para onde eu poderia ir? Depois de encontrar aquela mensagem gravada na mesa, minha casa deixou de ser um lugar seguro. Passei a sentir uma constante presença ao meu redor, algo que não podia ver, mas que era impossível ignorar. O ar parecia mais pesado, como se alguém estivesse me observando a cada momento. Naquela noite, decidi que dormir não era uma opção.
Resolvi manter todas as luzes acesas e ficar acordado assistindo algo que pudesse me distrair. Coloquei um filme qualquer, mas não conseguia me concentrar. Minha atenção era constantemente desviada por ruídos na casa. Primeiro, foi o som do vento balançando algo no lado de fora, mas logo percebi que as janelas estavam fechadas. Então, escutei o rangido da porta do armário na sala. Olhei fixamente para ela, esperando ver algum movimento. Nada aconteceu. Minutos depois, a eletricidade caiu de repente, mergulhando tudo na escuridão. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração, curta e ofegante. Peguei meu celular e usei a lanterna para iluminar o ambiente. Enquanto apontava a luz em direção ao corredor, notei algo estranho na parede, marcas de arranhões que não estavam ali antes. Aproximei-me lentamente, tentando ver melhor. As marcas formavam algo que parecia uma frase. A luz do celular tremulou enquanto eu lia. Ainda acordado, meu sangue gelou. Não era possível. Larguei o celular por um instante, mas quando o peguei novamente, algo caiu no chão com um estrondo. Um porta-retrato da minha família. A foto dentro estava rasgada, mas não de forma aleatória. Meu rosto havia sido arrancado completamente da imagem. Eu sei que você está aí. Gritei, minha voz ecoando pela casa. Então, escutei risos baixos, quase infantis, mas carregados de uma malícia indescritível. Virei-me de repente. No canto mais escuro da sala, vi algo que me fez quase cair para trás. Um garoto. Ele tinha cerca de 12 anos, com cabelo escuro e desgrenhado, mas seu rosto era deformado, como se estivesse derretido. Seus olhos eram opacos, mas havia um brilho cruel neles. Volte a dormir, sussurrou, com um sorriso torto que parecia maior do que qualquer sorriso humano deveria ser. Minha reação foi fugir. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Encostei-me nela, ouvindo os passos do outro lado. Eles eram lentos, mas não cessavam. Ele estava lá, esperando. Quando olhei para a janela, vi algo refletido no vidro. Ele, parado atrás de mim, mesmo que a porta ainda estivesse trancada. Eu me virei rapidamente, mas o quarto estava vazio. O silêncio retornou, mas agora eu sabia que ele estava comigo. Eu nunca mais ficaria sozinho. Depois daquela noite, minha vida começou a desmoronar. O tempo parecia não passar, os dias se tornaram indistintos das noites, e Jeff, ele nunca me deixou. Cada canto da casa tinha algum sinal de sua presença. Arranhões nas paredes, móveis deslocados e até o cheiro de algo queimado, que surgia do nada. Tentei evitar o contato visual com espelhos, mas a curiosidade era um veneno inevitável. Sempre que me via refletido, ele estava ali, às minhas costas, seu rosto deformado e aquele sorriso hediondo. No entanto, quando me virava, não havia nada além do vazio. As pessoas ao meu redor começaram a notar minha deterioração. Meus colegas no trabalho perguntavam se eu estava doente. Meus amigos, que já eram poucos, agora me evitavam. Eu parecia um homem à beira do colapso, e talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo. Uma noite, decidi que precisava de ajuda. Fui até uma igreja local, buscando respostas, mesmo sem saber exatamente o que perguntar. O padre, um homem velho e magro, ouviu meu relato em silêncio. Quando terminei, ele ficou pensativo e disse: "O que quer que seja, alimenta-se do seu medo. É assim que essas entidades sobrevivem." Tentei pedir mais explicações, mas ele apenas me deu um rosário e sugeriu que orasse. Eu saí da igreja com mais perguntas do que respostas. Quando cheguei em casa, a energia estava estranhamente apagada, mesmo sendo dia. A luz do sol parecia não entrar pelas janelas. A atmosfera era pesada, como se o próprio ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Entrei no quarto e, sobre a cama, havia uma mensagem escrita com algo que parecia ser carvão. "Você não pode escapar de mim." O celular vibrou no meu bolso, mas quando olhei, não era uma chamada ou mensagem comum. A tela estava completamente preta, exceto por um texto em branco. "Você me vê agora, não é?" Olhei ao redor, tentando encontrar a origem disso, mas então escutei sua risada ecoar pela casa. Ela não vinha de um lugar específico. Parecia estar em todos os cômodos ao mesmo tempo, cada vez mais alta.
até que eu precisei tampar os ouvidos para suportar. E então, silêncio. Quando olhei novamente para o celular, a câmera frontal estava ativada, mostrando o meu rosto. Mas algo estava errado. No reflexo, meus olhos estavam negros, e um sorriso grotesco começava a se formar, alargando-se além do possível. O celular escorregou da minha mão, e o último som que ouvi antes de tudo escurecer foi uma voz sussurrando: "Boa noite."